E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma das nossas aulas. Tudo certo com vocês? Nós já vamos para a nossa 16ª aula da disciplina de leitura e produção de textos com os nossos alunos dos cursos de letras e pedagogia. Tudo bem, professora Juliane? Tudo bem, professora. É sempre um prazer gravar com a senhora. Espero que todos os alunos estejam fazendo suas revisões, né? É uma aula especial hoje, então pegue lá seu caderno para fazer as anotações. A hora é essa de fazer as anotações do que ainda tem dúvida, para que a gente possa conversar um pouco sobre os conteúdos que nós vimos aqui nesta nossa disciplina. Então, professora Juliane, vou já, sem demora, sem delongas, começar aqui a compartilhar o nosso material e vou pedir para você me dizer aqui se já, quando começar a ser visualizado a capa do meu slide. Sim, professora, está tudo certo. Muito bem, então vamos lá. Nossa aula de revisão de conteúdo, aula número 16, e somos nós, as professoras de vocês, alunos dos cursos de Letras e Pedagogia, Kildes Vicente e Juliane Silveira. Vamos lá. É uma aula de revisão, então a tendência é que a gente seja um pouco mais acelerado, mas sem perder o conteúdo, tá bom? Vai anotando aí, porque aí, no final, vocês podem participar dos nossos fóruns, participar, para que não fique nenhuma dúvida para o momento da nossa avaliação. Tá combinado? Vamos lá. Então, a nossa revisão de hoje vai girar em torno dos textos acadêmicos, especialmente fichamento, resumo, resenha, artigo e reescrita científica. Elementos bastante importantes para nós que somos estudantes, professores, que estamos trilhando a nossa carreira acadêmica. Por isso, o nome é Textos Acadêmicos. Vamos lá? Muito bem. Textos acadêmicos incluem gêneros diversos, usados para registrar, sintetizar e avaliar conhecimentos. Então, nós temos aí 3 funções. Apresenta-se objetivos e práticas para fichamento, resumo, resenha e artigo, além de estratégias de produção e reescrita para manter a clareza, a objetividade e o rigor científico. Quando nós estamos tratando de textos acadêmicos, nós precisamos ficar com foco em rigor científico e clareza, né? Que também é conhecida como a objetividade. Porque esses textos, né, são textos dos gêneros que são usados para registro de conteúdo, para síntese de conteúdo e para avaliação de conhecimento. Vamos lá. Então, vamos começar com gêneros textuais. Primeiro, fichamento. Fichamento organiza informações essenciais de obras, tipo referência, resumo, citações e comentários. Existem tipos focados em conteúdo, citação ou fichamento crítico, que serve para facilitar consulta e fundamentar pesquisas. Vocês se lembram que quando a gente falou sobre o fichamento, a gente contou para vocês sobre as fichas que a gente comprava na papelaria? Pois bem, só retomando para vocês se lembrarem. Os fichamentos podem ser o bibliográfico, né, por autor, que aí a gente utiliza para listar obras de um mesmo autor. Ele pode ser bibliográfico, por assunto, que lista obras sobre um tema. Pode ser uma transcrição de partes importantes do texto. Lembra que a gente comentou com vocês que, às vezes, a gente quer anotar alguma citação tal como está no texto, para que depois a gente utilize como citação no texto da gente? Pois bem. E também pode ser um resumo analítico que a gente coloca ali no fichamento. E, neste caso, a gente pode fazer alguns comentários para que a gente tenha como retomar aqui no momento da escrita.
fichamento é uma forma de organizar os seus estudos e serve para guardar as ideias principais, fazer citações e ajudar na escrita dos trabalhos. Então, gente, todos esses gêneros acadêmicos, eles nos auxiliam no nosso fazer acadêmico do dia a dia, né? Com eles que a gente guarda ideias principais, né? Anotando ali alguns pontos que a gente quer retomar depois. É ali que a gente anota para depois fazer as citações, e eles, então, o fichamento, então, é um meio que nos auxilia bastante a organizar a escrita dos nossos trabalhos. Depois do fichamento, nós temos o resumo. O resumo apresenta ideias centrais de forma concisa, preservando coerência e ordem lógica. Use leitura ativa, identificação de tese e evidências e reescrita com linguagem própria para garantir síntese eficaz. Lembre-se, enquanto no fichamento eu posso transcrever partes para que eu possa utilizar em outros textos, o resumo já nos conduz para a reescrita com a nossa própria linguagem para garantir ali uma síntese eficaz. Porque quando a gente reescreve, nós temos a internalização do conteúdo, né? Então, por exemplo, um texto curto e objetivo que apresenta as ideias mais importantes de outro texto, né? Ou seja, é uma versão reduzida do texto original sem perder o sentido. O resumo, gente, está no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai contar uma história para alguém e a pessoa está sem paciência, fala, resume essa história, né? Ou então a gente já chega e diz, eu vou dizer o resumo do que foi meu dia. Então, eu sintetizo o que era um texto completo, tá? Os tipos de resumo. O resumo indicativo ou descritivo, que mostra sobre o que é o texto, mas sem detalhes, né? Não traz resultados nem conclusões. O texto trata da educação no Brasil. Um exemplo aqui bem genérico, né? Então, ele enxuga o texto sem trazer detalhes. Esse é o indicativo. O informativo é o mais usado na academia, porque apresenta objetivo, metodologia, resultados e conclusões. Nós tivemos aqui um deslize, vocês não considerem esse circunflexo, tá bom? Ou seja, no resumo informativo, nós temos a possibilidade de explicar de forma mais completa o que é o texto, né? Nesse resumo informativo, a gente tem que se preocupar em apresentar o objetivo do texto, a metodologia utilizada, os resultados e as conclusões. Claro que de forma sintética. Gente, eu me lembro que na minha época de curso de letras, a gente ficava brincando entre os colegas que, às vezes, né, a gente ia resumir e o resumo ficava maior que o texto original. Então, não era resumo, a gente estava falhando ali no nosso fazer acadêmico, né? Então, isso é um ponto a ser considerado. Mesmo fazendo um resumo informativo com objetivo, metodologia, resultados e conclusões, a gente precisa estar atento de que é um resumo, não pode ficar maior que o texto original, tá bom? E depois eu tenho o resumo crítico, que também é conhecido como resenha, né? Porque nele a gente resume e também opina, inclui análise e julgamento do autor. Além de explicar o texto, você diz se ele é bom, relevante, etc. Né? Só que a gente precisa ter claro, né, que esse ponto de vista, esse julgamento do autor, não deve ser um julgamento aleatório, né? De eu acho que é isso, né? Mas eu preciso dizer o posicionamento, a análise, o julgamento a partir de algum ponto de vista, né? Eu não posso dizer só do meu eu acho, tá bom? Combinado? O que não pode ter em um resumo? Opiniões. No resumo comum, eu não posso pôr opinião, tá? Na resenha, eu posso. No comum, não.
Cópia de frases de texto, no fichamento eu posso, no resumo não. Colagem de partes do original, também não posso, tá? O resumo precisa ser elaborado com as suas próprias palavras, tá bom? Por isso que é resumo, por isso que você está enxugando o texto. Combinado? A estrutura de um resumo, principalmente o resumo informativo, né? Você vai colocar o assunto sobre o que é o texto, o objetivo, o que o autor quer mostrar, a metodologia, como a pesquisa foi feita e a conclusão, o resultado final do estudo. Então, você pega um artigo, né? E o resumo do artigo precisa estar focado nesses 4 pontos. Esses 4 pontos, gravem aí, auxiliam você a melhor conduzir a escrita do seu resumo, tá bom? Vamos lá. E a resenha? A resenha é um outro gênero acadêmico. A resenha, ela combina resumo e avaliação crítica, destacando mérito e limitações da obra. Aí, nesse caso, você precisa apresentar o contexto, a tese, os argumentos e evidências, seguido de julgamento fundamentado. Lembra que eu falei que eu não posso dizer o julgamento só do eu acho, né? Use objetividade e exemplos específicos para sustentar a avaliação. É nisso que se compõe a resenha. Resenhar é descrever uma obra, né? Então, primeiro, eu descrevo essa obra, se é um livro, se é um filme, se é um artigo. Destaco os pontos importantes. Por que esse livro é importante? Por que esse artigo é importante? E aí, então, você pode incluir a sua opinião. Essa resenha pode ser descritiva, né, sem opinião, ou crítica, com análise. Geralmente, né, aqui na nossa vida acadêmica, a gente costuma pedir mais uma resenha crítica, né, porque faz um exercício com o aluno de também reflexão. Né? Então, é assim que a gente costuma conduzir o nosso aprendizado, a partir da reflexão. Vocês já viram no YouTube ou em alguns canais algumas pessoas que fazem algum comentário sobre livros, sobre filme, e ela faz um resumo ali da obra, ela pontua algumas coisas importantes e depois ela fala da opinião dela, por que ela está indicando aquela obra. Então, ela está fazendo ali uma resenha, tá? E aí, a resenha, ela pode ser resenha de jornal ou uma resenha acadêmica. Uma resenha de jornal, né, que antigamente a gente tinha muito isso nos jornais impressos, que eram usadas para qualquer leitor. O leitor que estava lendo o jornal. Ele não precisava ser especialista para ler aquela resenha. Por quê? Porque o objetivo era informar e ajudar a decidir se vale a pena ler ou ver a obra, ou comprar o livro, ou ir ao cinema, né? E aí ela é escrita com uma linguagem simples e acessível, é um texto mais curto, pode ter opinião mais livre e foca no essencial da obra. Então, esse tipo aqui de resenha, que com uma linguagem mais informal, para chegar a maior quantidade de público, é essa que eu estava falando para vocês aí, dos comentadores dos filmes, né? O que você vai ver no final de semana? Aí traz uma indicação. Assista Agente Secreto, porque aconteceu isso e tal, entendeu? Essa é uma resenha de jornal. O que aparece? O tema da obra, o resumo geral e a opinião do resenhista. E o que não pode aparecer? Detalhes técnicos ou acadêmicos muito profundos. Por quê, professora? Porque essa resenha é uma resenha para o público em geral. Então, vai ler desde o acadêmico até as pessoas
pessoas de outras áreas, né, que poderão se interessar por aquela obra. Combinado? Vamos seguir? E a resenha científica, ou a resenha acadêmica, como a gente também pode nomear, é elaborada para professores, pesquisadores, estudantes, porque o objetivo é analisar a obra de forma crítica e fundamentada. Diferentemente da resenha de jornal, essa aqui tem uma linguagem formal, mais detalhada, baseada em argumentos e teoria, e segue as normas da ABNT, que é o que nós utilizamos aqui, as normas acadêmicas, tá? Aparece dados completos da obra, um resumo mais estruturado, uma análise crítica profunda e a relação com outras obras e outras teorias. Então, a resenha acadêmica, ela faz essa ligação com outras obras e com teorias também, né? Porque a análise é mais profunda, tá bom? E aqui nesse quadro a gente traz uma comparação, né? Enquanto na resenha de jornal nós temos a linguagem simples, na outra formal. A resenha de jornal é mais curta, a resenha científica é mais detalhada. Na resenha de jornal, a opinião é mais livre, e na científica, que é a nossa, que a gente utiliza, ela tem uma opinião fundamentada. A de jornal é para um público em geral e a nossa é o público acadêmico. Enquanto a de jornal não há necessidade de ter aprofundamento teórico, mas na resenha científica é necessário que tenha uma base teórica. Combinado? Fácil, né? Muito bem. Assim que eu gosto, não é não, professora Juliana? Vamos aqui a um exemplo. O mesmo livro em dois tipos de resenha. Veja só. A resenha de jornal. O resenhador diz: o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, retrata a vida difícil de uma família no sertão nordestino. A narrativa, desculpa, mostra os desafios enfrentados pela seca e pela pobreza, destacando a luta pela sobrevivência. A obra é marcante pela forma como apresenta a realidade social brasileira e emociona o leitor com a sua linguagem direta e sensível. É uma leitura recomendada para quem deseja conhecer melhor a realidade do sertão. Pronto. Utilizamos aqui uma linguagem simples, direta, certo? O livro é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Agora vamos para uma resenha científica. Reparem que eu já coloquei aqui o nome da obra de uma forma um pouco diferente. E diz o seguinte: a obra apresenta uma narrativa centrada na condição humana em contexto de vulnerabilidade social no sertão nordestino. Vejam, a linguagem está diferente. Por meio de uma linguagem econômica e objetiva, o autor constrói personagens marcados pela exclusão e pela luta pela sobrevivência. Olha só. No outro, eu tinha dito assim, ó, que mostra os desafios enfrentados pela seca e pela pobreza. Aí aqui, seguinte, a estrutura fragmentada da narrativa reforça a desumanização vivida pelos sujeitos retratados. Nesse sentido, o romance dialoga com questões sociais e históricas do Brasil, podendo ser analisado à luz de perspectivas críticas que abordam desigualdade e marginalização. Trata-se de uma obra relevante para estudos literários e sociais. Perceberam? A linguagem é um pouco mais cuidadosa no sentido da cientificidade dela. Então, nessa linguagem aqui, nós temos uma linguagem acadêmica de uma resenha científica. Perceberam a diferença? Muito bem. E aí, vamos agora para a produção científica. Muito bem, professora, a gente estuda resumo, fichamento, resenha. E aí? E aí que a gente vai agora para a estrutura do artigo. O artigo
segue, né, algumas especificações e variações conforme a área, né? Então, nós da área de humanidades, nós utilizamos uma estrutura de artigo um pouco diferente das estruturas de artigo das áreas de exatas, né? Então, introdução, método, resultados, discussão. A gente precisa estar atento também para normas de formatação, citações e ética. A clareza metodológica e a reprodutividade são essenciais. Gente, quando a gente fala em ética, é justamente essa questão mesmo, da gente cuidar com a questão do plágio, cuidar com os documentos gerados por IA, né, que não devem ser utilizados. Por quê? A gente precisa fazer o treinamento, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Para que a gente escreva um artigo, né, para que a gente escreva um texto, até chegar a um artigo, a gente precisa planejar. Planejamento é essencial. Nós precisamos planejar o problema, o objetivo, qual é a referência bibliográfica que vai ser utilizada, quanto tempo eu vou utilizar para escrever esse meu artigo, né? Tudo isso precisa ser pensado, né? Por quê? Porque a gente não escreve assim, chegou o fim de semana, eu vou escrever um artigo. Não é bem assim, né? A escrita, ela exige mais da gente, exige que a gente pare, leia, pesquise, releia, faça citações. Então, demora um pouco mais de tempo, né? Então, por isso que a gente precisa planejar. E aí, uma dica, né? Redija com linguagem precisa, parágrafos coesos e transições claras, né? Revisões interativas melhoram a coerência e o impacto. Interativa. Por quê, gente? Toda vez que a gente está escrevendo, nós precisamos verificar como é que está o encadeamento desses parágrafos que nós estamos escrevendo, tá? Por isso, é tão importante a gente fazer o planejamento. O que eu vou escrever na introdução? Como é que eu vou conduzir isso para o desenvolvimento do meu artigo? Como é que vai ser a minha conclusão? Tá? Atente a isso. A reescrita envolve edição de conteúdo. Gente, olha só. Quando a gente está escrevendo, muitas vezes nós precisamos reescrever, revisar, reler. É assim, é normal, tá? Não precisa estar triste se o professor revisou, devolveu, riscou, disse que não estava bom. Isso é natural. Acontece com todo mundo, tá? Por isso que envolve edição de conteúdo. Envolve clareza e concisão, além de verificação de fontes e plágio. Nós precisamos o tempo todo estar atento a isso, tá? Por isso, realize revisão por pares. Peça para o seu colega ler, leia do seu colega, tá? Fique atento a redundâncias, mantenha a integridade acadêmica nas alterações, né? Então, tudo isso é um processo. Escrita é exercício, tá? Acontece com todos nós a necessidade de reescrever, tá bom? A linguagem pessoal também é um ponto importante, né? Evite expressões como eu penso, na minha opinião, acredito que, tá? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar mais a impessoalidade. Observa-se que, nota-se que, o texto evidencia que, pode-se considerar que, a argumentação apresenta que, tá? Impessoalidade. E, nas conclusões, sintetize os objetivos. Olha, muitas vezes a gente recebe os artigos e a conclusão está totalmente desfocada do que se propôs a desenvolver. Então, um ponto importante, quando se está escrevendo a conclusão, é retomar os objetivos, retomar os métodos, quais são as contribuições esperadas, né, no final da escrita daquele trabalho.
E a adoção de fichamentos, resumos, resenhas e escrita sistemática aprimora a qualidade e credibilidade na produção científica. Eu sei, gente, que nós estamos em tempos muito diferentes, né? Que hoje a gente pode lançar mão dos recursos da inteligência artificial. Só que ela não vai estar com a gente em todos os momentos. Ela não vai estar com a gente nos momentos de avaliação, lá na prova do concurso, né? No momento da escrita do TCC. Então, fique atento a esse exercício. Quando se vai fazendo o exercício de escrita, na hora de escrever, tudo fica mais fluido, tá bom? Combinado? Tudo certo até aqui? Muito bem. Que bom, fico bem feliz. Vou parar aqui o compartilhamento, vou chamar a professora Juliene e para dizer para vocês que não se esqueçam de verificar os nossos fóruns, não deixem de participar das nossas atividades, não deixe dúvidas, gente. Nós estamos aqui para acompanhar vocês. É isso, professora? Sim, professora. Lembrando que todas essas, o conteúdo que a professora revisou hoje, vocês viram fazendo o fichamento, lendo o artigo, fazendo as nossas atividades que foram trabalhadas durante o semestre. É isso mesmo. E se precisarem, revejam os vídeos, se inscreva lá no meu canal, eu vou gostar de saber. E vou gostar também de ver os comentários de vocês lá nos meus vídeos. Não só nesses da nossa aula, em outros também, tá bom? Isso a gente mesmo. Fica por aqui, não é mesmo, Juliene? Sim. A gente fica por aqui e esperamos que vocês tenham uma boa avaliação e não deixem de participar com a gente. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima, que será uma aula de revisão ao vivo. É isso aí. Tchau, tchau.